Olá novamente. Então, nesta aula eu vou falar apenas das forças no movimento circular, tendo em vista que nós já revimos aí os conceitos existentes no movimento circular. Para falar nas forças no movimento circular, eu vou pegar algumas situações específicas para analisar com vocês. Então, eu estou começando aqui uma primeira situação, onde eu tenho um carro descrevendo uma trajetória que alguns pontos se assemelham a uma circunferência. Então, eu posso dizer que esse trecho da trajetória percorrido pelo carro, que seria uma lombada, se assemelha a um trecho de um movimento circular. E vou dizer para vocês que o trecho onde o carro está nessa posição aqui, esse trecho que seria o correspondente a uma valeta, corresponde a um pedacinho do movimento circular. No caso da lombada, o centro vai aparecer aqui embaixo, porque minha circunferência vai estar na parte inferior. No caso da valeta, o centro aparece aqui em cima, porque a minha circunferência estaria na parte superior. Quando eu for desenhar as forças existentes no carro, tá? Imaginem que quando o carro passou na posição mais alta, que eu chamei de ponto A, eu tenha tirado uma foto deste carro. Se eu tirei uma foto deste carro quando o carro estava passando no ponto A, nesta minha foto, eu vou desenhar todas as forças existentes sobre o carro. Aqui eu não estou pensando na força de atrito com os pneus, que faria o carro se movimentar para frente, tá? Eu vou desenhar apenas a força-peso e a força normal. Nós normalmente desenhamos a força-peso e a força normal, na maior parte das situações, que um carro está sobre uma superfície plana, do mesmo tamanho. Então, nós desenhamos o peso do mesmo tamanho que a normal. Reação do peso no centro da Terra, reação da normal na superfície. Eu estou desenhando apenas as forças que estão sobre o carrinho. Neste caso, eu não vou poder desenhar a força-peso e a força normal do mesmo tamanho. Por que eu não vou poder desenhar do mesmo tamanho? Porque o meu carro, se eu desenhar ela do mesmo tamanho, essas duas forças vão se anular e o meu carro vai descrever, portanto, um movimento retilíneo uniforme, porque a força resultante sobre ele vai ser zero. Então, voltando, se o peso e a normal têm o mesmo tamanho, elas se anulam. E se elas se anulam e esse meu carrinho da fotografia estava em movimento, isso significa que ele continua o percurso dele em linha reta. E nós sabemos que um carro, quando está sobre uma lombada, até pode acontecer dele dar, dependendo da velocidade, ele continuar aqui em linha reta e cair um pouquinho lá para frente. Mas, no dia a dia, se a gente não passar em alta velocidade numa lombada, ele vai conseguir descrever a lombada perfeitamente, sem que os pneus percam o contato com o solo. Nessa situação, significa, portanto, que se o carro está fazendo a curva, uma dessas forças é maior. E a força que é maior é sempre aquela que aponta para o centro no caso do movimento circular. Como o centro está aqui embaixo, a força que está apontando para o centro nessa situação vai ser a força-peso. Então, a força-peso nessa situação vai ser maior do que a força normal. O meu carro vai sendo puxado para baixo o tempo todo, ok? No caso do carro estar passando na valeta. No caso do carro estar passando pela valeta, quando eu desenhar, tirar uma fotografia e desenhar na fotografia a força normal e a força-peso, se eu imaginar que isso aqui está parado, eu desenho a força-peso e a força normal do mesmo tamanho, tá? Mas, se eu lembrar que isso aqui está num movimento circular, eu não vou poder desenhar a normal e o peso do mesmo tamanho. Porque se eu desenhar a normal e o peso do mesmo tamanho, essas duas forças se anulam e o meu carro continua o movimento em linha reta, o que significa que ele colide aqui com essa parte da valeta. E eu não quero que ele colida, eu quero que ele suba a valeta. Para ele subir a valeta, isso significa então que o chão está empurrando ele para cima. A força que aponta para o sentido do centro da circunferência, ela é maior. Portanto, nessa situação, a força normal é maior do que o peso. Isso é, o chão vai começar a empurrar o carro para cima para ele descrever a circunferência. Então, no movimento circular, a força que aponta para o centro vai ser sempre a maior. Na primeira situação, o peso é maior do que a normal.
Na segunda situação, a normal é maior do que o peso. De acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Quem seria a força resultante nesse caso? Se o peso é maior do que a normal, eu vou fazer P menos N igual a M vezes A. Quando eu fizer P menos N, eu vou pegar o meu vetor peso, que é maior, e vou subtrair o meu vetor N, que é menor. O meu vetor força resultante vai apontar na mesma direção e no mesmo sentido do vetor peso. Ao apontar na mesma direção e no mesmo sentido do vetor peso, ele aponta para o centro da circunferência. Portanto, a força resultante, quando aponta para o centro da circunferência, nós chamamos ela de força resultante centrípeta. E se força resultante é massa vezes aceleração, essa força resultante centrípeta vai ser massa vezes aceleração centrípeta. Se a minha força resultante não aponta para o centro, ela não é centrípeta. Ela pode receber o nome de força resultante tangencial, ela pode receber o nome de força resultante centrífuga para fora da circunferência e assim por diante. Como a nossa força resultante aponta para o centro, nós chamamos de centrípeta. Nessa segunda situação, onde para o meu objeto subir, a normal foi maior do que o peso, subir não significa movimento na vertical. O carrinho está se deslocando aqui para a direita, o chão está empurrando ele para cima. Normal maior do que o peso. A minha força resultante seria normal menos peso. Força maior menos a força menor. Para onde aponta essa minha força resultante? Se o meu vetor N é maior do que o meu vetor P, a minha força resultante vai estar na direção e no sentido do meu vetor maior, que é o N. O que significa que a minha força resultante aponta para o centro. Se a força resultante aponta para o centro, nós chamamos de força resultante centrípeta. Força resultante é massa vezes aceleração, portanto, a força resultante centrípeta vai ser massa vezes aceleração centrípeta. Nesse caso, normal, que é maior, menos o peso, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E eu comentei na aula anterior que a aceleração centrípeta era calculada como v² vezes v² sobre r, ou ω² vezes r. Então, aqui eu preciso lembrar daquela expressão do movimento circular da aula anterior. Outra situação que eu vou analisar com vocês. Imaginem que eu tenha um balde preso numa corda. Se eu estivesse na sala de aula, eu pegaria a minha bolsa, presa na alça dela, e começaria a girar na vertical. Eu vou analisar algumas situações onde esse balde está girando na vertical. Quando eu penso nesse balde girando na direção vertical, primeira posição que eu vou pegar é a posição que ele está na minha circunferência, na parte inferior. Se o balde está na parte inferior, tem duas forças atuando sobre ele. Quais seriam essas duas forças? Peso, na vertical para baixo, reação está na terra. Tração, que é a força da corda sobre o balde, na vertical para cima, reação está na corda. No balde eu tenho duas forças apenas, peso e tração. Me desculpem que eu esqueci de desenhar a setinha em cima de todas as forças aqui, ó. Todas elas têm setinhas em cima na figura, por ser um desenho aí de vetores, tá? Mas voltando, tem peso e tração. Como o balde, vamos supor que ele está se deslocando aqui no movimento circular no sentido anti-horário. Para ele subir, a corda vai ter que puxar ele para cima, não na vertical, mas nessa posição a corda está puxando, nessa posição a corda está puxando. A corda está sempre puxando ele para ele poder descrever essa circunferência. Então, aqui embaixo, a força de tração vai ser maior do que a força peso. Então, quando eu for desenhar o vetor T, eu desenho o vetor T maior do que o P. O P eu desenho do mesmo tamanho, nas quatro situações, porque o peso do balde não está mudando quando eu estou girando ele, ok? Mas a força de tração eu vou desenhá-la de tamanhos diferentes em cada uma dessas posições. Como aqui embaixo a tendência para o balde no giro tanto faz num sentido anti-horário, no sentido horário, a corda vai puxar ele para cima.
Se a corda vai puxar ele para cima, a tração é maior. Então, aqui embaixo eu vou ter uma força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Tração e peso não se anulam, porque se anulasse, o balde estaria em movimento retilíneo uniforme ou estaria parado. Como a tração e o peso não se anulam, minha força resultante é diferente de zero. A tração sendo maior do que o peso, a minha força resultante vai ser tração menos peso. Tração menos peso é igual a massa vezes aceleração. No caso, o centro está aqui em cima. A força resultante, se a tração é maior do que o peso, a força resultante vai estar no sentido da tração. Se ela está no sentido da tração, ela aponta para o meio da circunferência. Se ela aponta para o meio da circunferência, minha força resultante aqui é do tipo centrípeta. Então, ela vai ser massa vezes aceleração centrípeta. Quem é mesmo a força resultante aqui embaixo? Tração menos peso. Então, tração menos peso é igual a massa vezes aceleração, que é do tipo centrípeta. Se eu olhar no ponto mais alto, quando o balde está passando no ponto mais alto, ele está girando, ele chegou aqui em cima. Quando ele chega aqui em cima, o peso continua na vertical para baixo, mas a cordinha está puxando ele sempre para fazer a circunferência. Então, eu tenho uma cordinha puxando ele aqui também. Só que a força de tração aqui, ó, ela é bem pequenininha, tá? Eu desenhei ela bem pequena quando eu comparo com isso aqui. Mas eu tenho duas forças na vertical para baixo. E vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Portanto, eu vou ter uma força resultante aqui em cima, que vai ser peso mais tração. Peso mais tração. A força resultante vai apontar na direção da soma desses dois vetores, que é a direção do centro. Portanto, a força resultante nesse caso é do tipo centrípeta. Se ela é do tipo centrípeta, ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, aqui em cima é peso mais tração, porque são vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Isso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, porque a soma dessas duas aponta para o centro. Aqui embaixo, minha força resultante é tração menos peso, porque são vetores de mesma direção e sentidos opostos, então eu subtraio. A tração é maior, portanto, ela veio aqui na frente. O resultado dessa subtração vetorial é a minha força resultante. O resultado dessa subtração vetorial aponta para o centro, portanto, é uma resultante centrípeta. Qualquer uma das posições que eu olhe aqui na lateral, vamos supor o carro passando aqui na lateral da direita, o carro não, o balde passando na lateral da direita, ou o balde passando na lateral da esquerda, para fazer aí o looping, quando eu olho nessas duas direções, eu vou ter o mesmo raciocínio. O peso do mesmo tamanho na vertical para baixo, a tração, que é onde está a corda, se estiver o balde do lado direito, a corda está do lado esquerdo, portanto, a tração é para o lado esquerdo. Se o balde estiver do lado esquerdo, peso para baixo, a tração aponta para o lado direito, porque a corda está do lado direito. Nessa situação, esses dois vetores estão perpendiculares entre si. Quando eu for fazer a soma dos dois vetores que estão perpendiculares entre si, se eu unir origem com origem, eu vou ter uma resultante para cá, pela regra do paralelogramo, e eu vou ter uma resultante para cá, pela regra do paralelogramo. Então, se eu somar T com P perpendicularmente entre si, formando 90 graus entre si, a minha resultante não aponta para o centro. O centro está aqui, minha resultante está aqui para baixo. O centro está aqui, minha resultante está aqui para baixo. Se a força resultante não aponta para o centro, a força resultante não é centrípeta. Para ser uma resultante centrípeta, tem que apontar para o centro. Neste caso, o peso na vertical para baixo, eu calculo como m vezes g, massa vezes aceleração da gravidade. A tração aponta para o centro. Se a tração aponta para o centro, a tração é centrípeta. Portanto, a tração vai ser calculada como massa vezes aceleração centrípeta. Tração apontou para o centro, eu chamo ela de força do tipo centrípeta.
Então, para eu chamar a força de centrípeta, ela tem que apontar para o centro. Se a resultante aponta para o centro, a resultante é centrípeta. Se a tração aponta para o centro, a tração é centrípeta. Se a normal aponta para o centro, a normal é centrípeta. Se o atrito aponta para o centro, o atrito é centrípeta. Ok? Então, nesse caso do looping, eu calculo a tração como massa vezes aceleração centrípeta. Então, eu sei calcular P, mg. Eu sei calcular o T, se eu tiver a velocidade e o raio. Ele é massa vezes v ao quadrado sobre r. Portanto, se eu sei calcular T e eu sei calcular P, a força resultante vai ser P ao quadrado mais T ao quadrado, raiz quadrada. Então, embora a minha força resultante não aponte para o centro, não seja centrípeta, a gente sabe calcular ela por P quadrado mais T quadrado, raiz quadrada. Uma outra situação que eu vou analisar com vocês é uma situação comum em alguns circos ou alguns espetáculos e shows que a gente vê na televisão, que é o caso do Globo da Morte, onde um motoqueiro ou um motociclista, ao entrar num globo, ele fica dando giros lá dentro. No circo, às vezes, entra mais do que um, entram 2, 3, 4. Já vi situações de entrarem até 7 motociclistas e uma pessoa ficar em pé ainda no centro. Mas aqui eu vou desenhar um só. Vou pegar algumas situações específicas desse motociclista. Uma situação específica é quando ele está passando no ponto mais baixo. Outra situação específica é quando ele está passando no ponto mais alto. Depois eu vou falar da situação que ele está passando nas posições aqui laterais. Se eu olhar para o motociclista no ponto mais baixo, desprezando as forças que o pneu faz no solo de atrito para que a moto esteja em movimento, pensando apenas nas forças que estão na direção vertical quando ele está lá embaixo, eu tenho o peso na vertical para baixo, eu tenho a normal na vertical para cima. Se fosse um caso do motoqueiro estar se movimentando em linha reta, eu desenharia a normal e o peso do mesmo tamanho. Porém, o motoqueiro não está se movimentando em linha reta, ele está descrevendo uma circunferência. Se ele está descrevendo uma circunferência, é porque uma dessas duas forças é maior. No caso, como ele vai subir essa esfera, a força normal vai ser maior do que a força peso. Isso é, o chão empurra ele para cima à medida que ele vai se locomovendo aqui dentro. Então, aqui embaixo, eu vou desenhar a normal maior do que o peso. Se a normal é maior do que o peso, eu vou ter uma força resultante nesta direção quando ele está aqui embaixo. Como é que eu acho essa força resultante? Como são vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. A normal sendo maior do que o peso, eu vou fazer a força normal menos o P. Eu vou ter uma força resultante que vai apontar no sentido da força normal. E a força normal aponta para o centro. Portanto, a minha força resultante, nesse caso, vai ser do tipo centrípeta. E força resultante do tipo centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Mas aqui embaixo, quem é a resultante centrípeta é a normal menos o peso. Então, normal menos peso igual a massa vezes aceleração. Quando ele está lá em cima, eu observo o motoqueiro, tem duas forças atuando sobre ele. O peso, que é o mesmo que estava aqui embaixo, do mesmo tamanho, afinal a massa não mudou, nem do motoqueiro e nem da moto. A aceleração da gravidade não mudou, então o peso dele é o mesmo. Ele está em contato com a superfície aqui em cima, portanto, eu tenho uma força normal atuando sobre ele aqui em cima. E essa força normal, como a superfície está aqui em cima, ela aplica essa normal para baixo. Normal e peso são vetores que estão agora no mesmo sentido. Vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu faço uma soma vetorial deles. Então, eu vou fazer normal mais peso. Quando eu somar a normal com o peso, eu vou ter uma resultante aqui na vertical para baixo, isso é, uma resultante que aponta para o centro da circunferência. Portanto, quando a moto estiver aqui em cima, eu vou ter uma força resultante também do tipo centrípeta, isto é,
A minha força resultante vai ser calculada como massa vezes aceleração centrípeta. Aqui em cima, quem é a força resultante? Normal mais peso. Portanto, normal mais peso vai ser massa vezes aceleração centrípeta. Ele vai ter que ter uma velocidade mínima para passar aqui em cima. Essa velocidade mínima é quando essa normal é muito pequena. Ela é muito pequena. Por ser muito pequena, ela tem um valor que nós costumamos dizer que tende a ser zero. Ele não é zero, mas ela tende a ser zero. Por que que não é zero? Porque se fosse zero, ele ia cair, porque só o peso é que estaria puxando ele para baixo. Ele não descreveria a circunferência. Como ele tem uma normal muito pequena, que tende a ser zero, quando eu for somar essa normal com este peso, isto aqui é um número muito próximo a zero. Quando eu somo um número muito pequeno com uma força muito grande, um número muito grande, o meu resultado vai estar próximo disso aqui, ó, que é um número muito grande. Então, eu posso dizer que no ponto mais alto, na situação para eu descobrir a velocidade mínima, eu vou ter peso igual a massa vezes aceleração centrípeta, porque a normal vai desaparecer, é um número muito pequenininho. Peso é m vezes g, então eu vou ter m vezes g igual a m vezes aceleração centrípeta. Cancelo os m's, eu fico que a aceleração centrípeta é igual a g. Ok? Então, v quadrado sobre r é igual a g. Portanto, a velocidade mínima vai ser a raiz quadrada de g vezes r. Ok? Só uma dica aí, quando eu tiver um problema pedindo a velocidade mínima no ponto mais alto, ela é calculada como raiz quadrada de g vezes r. Quando o motoqueiro está aqui no meio, eu não fiz o desenho dele aqui no meio, senão minha figura ficava muito poluída, mas quando o motoqueiro está aqui no meio, eu vou ter duas forças atuando nele. O peso na vertical para baixo e a normal perpendicular à superfície, formando 90 graus com a superfície. Então, minha normal vai apontar para o centro. Então, no meio desse looping, a força resultante não vai ser para o centro. Por que não? Eu tenho uma normal aqui apontando para o centro, eu tenho peso na vertical para baixo. Se eu unir os dois pela origem, pela regra do paralelogramo, a minha força resultante vai estar nessa direção e nesse sentido, para baixo, e aqui também. Quem aponta para o centro é a normal. Portanto, a normal eu calculo como sendo massa vezes aceleração centrípeta. Se eu souber velocidade e souber raio, eu sei a normal. Se eu souber massa e aceleração da gravidade, eu sei o peso. Portanto, eu sei calcular a minha força resultante, que estaria nessa direção e nesse sentido. Seria peso ao quadrado mais normal ao quadrado, raiz quadrada. Tanto faz em que situação ele esteja, em qualquer uma dessas posições aqui das laterais da minha circunferência, eu calculo essa força resultante usando o teorema de Pitágoras. Certo? Parecido com a situação do balde, só que na situação do balde eu tinha tração e aqui eu tenho normal apontando para o centro. Vou pegar uma outra situação de movimento circular. Eu tenho um atleta segurando uma bola, girando aqui uma esfera ao redor dele. Forças nessa situação. Como a bolinha não está em contato com a superfície, não tem força normal. Eu tenho apenas peso na vertical para baixo e tração. Ok? A tração aponta para o centro. Se a tração aponta para o centro, a tração é centrípeta. Eu vou dar uma pausa no vídeo rapidinho e vou retomar porque meu slide está com erro. Pronto, arrumei o slide, tá? A resultante aqui não é centrípeta. A tração aponta para o centro, então a tração é massa vezes aceleração centrípeta. A força resultante não é centrípeta. Por que não? Porque tração mais peso me dá uma resultante aqui nesse sentido e nessa direção. Eu sei calcular peso, m vezes g. Eu sei calcular a tração nesse caso, que é massa vezes aceleração centrípeta. Portanto, eu sei calcular a força resultante. Se ele estivesse girando essa esfera encostada no chão, encostada no solo,
eu teria aqui uma força normal para cima. Essa força normal para cima cancelaria o peso, ok? E aí eu teria uma única força atuando no sentido do movimento para o centro, e de novo, a tração seria centrípeta, e nesse caso, a tração seria a força resultante, ok? Aqui, nessa situação, a tração não é a força resultante, a tração é uma força centrípeta, que aponta para o centro. O peso não aponta para o centro, a minha resultante não aponta para o centro. Se tivesse encostando no chão, girando isso aqui, encostando no chão, teria normal, então peso e normal se anulariam, a força resultante seria a atração, portanto, se a força resultante seria a atração, a força resultante apontaria para o centro, e eu diria aqui que a força resultante é centrípeta, ok? Próxima situação. Um pêndulo oscilante, isso é, eu tenho algo fazendo isto aqui, ó, oscilando, tá? Essa situação é como se eu tivesse no movimento circular inteiro ali do balde, analisando algumas posições entre o ponto intermediário aqui da minha circunferência e a posição mais baixa, por exemplo, tá? Então, nessa situação, eu analiso posições que seriam aqui no meu slide, ó. Aqui, ó, posições aqui do meio desse slide, ou posições aqui embaixo, ou até aqui em cima, se eu quiser, né? Mas eu tô olhando aqui embaixo, a princípio, desse meu slide. Então, nessa situação aqui, seria um pêndulo, uma balança, alguém se balançando de um lado para o outro. Então, nessas situações que eu tenho uma oscilação, eu vou dizer que, em relação à vertical, ele está oscilando num ângulo que eu chamei aqui do lado esquerdo de ângulo alfa. Tá? Desenhei as forças que estão atuando sobre essa esfera que está oscilando. Peso na vertical para baixo, tração na corda aqui para cima. Reação do peso no centro da Terra, reação da tração está na corda para baixo. Então, eu tenho essas duas forças. Se eu somar as duas, pela regra do paralelogramo, passo uma paralela aqui, passo uma paralela aqui, a minha força resultante, ok? Ela não aponta para o centro. Eu preciso arrumar todos esses slides, gente. Não, esse aqui eu não vou precisar arrumar, não. Só me atrapalhei um pouquinho, desculpa. Eu tenho a tração na linha do fio. Tenho aqui o peso na vertical para baixo. O que eu vou fazer nessa situação? A tração aponta para o centro da circunferência. Aqui é o meu centro da circunferência, ok? Aqui em cima. A tração aponta para o centro. Eu vou decompor a força-peso. Eu vou decompor a força-peso traçando um eixo aqui nessa direção, que seria o meu eixo X. Sobre a minha corda, eu estaria traçando o eixo Y, perpendicular ao eixo X. Então, aqui está o meu eixo Y, perpendicular a ele o eixo X, que eu não pus aqui, porque ele nem me interessa. Decompus a força-peso numa componente Px, numa componente Py, tá? Quem é a componente Py? A componente Py, ela é P vezes o cosseno do ângulo alfa, tá? Então, Py é P vezes cosseno, tá encostadinho aqui o meu ângulo alfa, P vezes cosseno. Px seria P vezes seno. Eu tenho, no sentido do centro, duas forças, tração e a componente Py. Portanto, eu vou ter uma resultante nessa direção. A tração é maior, porque vai puxar o meu objeto para ele descrever esse semiarco de circunferência. Tração sendo maior, eu fico com uma força resultante que vai ser tração menos Py igual a massa vezes aceleração centrípeta. Por que vezes aceleração centrípeta? Quando eu faço a resultante dessas duas forças, a resultante aponta para o centro, ok? Se eu fizesse desse lado, tração na vertical para cima, perdão, tração na direção da corda para cima, peso na vertical para baixo. Se eu somar as duas, eu vou ter uma força resultante que não está para o centro, tá?
Quem é que está para o centro? Eu vou decompor a força-peso numa componente PY e numa componente PX. Então, eu traço um eixo Y aqui na direção da corda, perpendicular eu traço um eixo X, igual eu fiz aqui, ó. No eixo da corda, eu pus o Y, perpendicular o X, decompus em PX e decompus em PY. Eu vou ter tração para cima, PY, aqui para baixo, nessa direção. Como o objeto está descrevendo sempre um movimento no qual a corda puxa ele para cima aqui, ó, a tração é maior do que o peso, então tração menos peso igual a massa vezes aceleração. A resultante aponta para o centro, então a resultante é centrípeta, tá? Exercícios deste tipo, que estão nestas posições, ou cônicos, são os mais difíceis de nós resolvermos, porque envolve decomposição de forças. Tá? Eu vou ter uma resultante apontando para o centro. Eu vou ter uma resultante centrípeta, ok? Quando eu olho na direção do centro. Mas se eu pensar na resultante nessa situação desses dois vetores, ela não vai apontar para o centro, tá? A resultante que eu estou pensando centrípeta é entre o T e o PY, e não entre o T e o P, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, depois vocês me avisam que eu faço um videozinho, talvez específico, só sobre essas situações. Mas eu vou fazer exemplos resolvidos disso aqui com vocês, para vocês entenderem também, tá certo? Mais uma situação mais difícil que a anterior, que é o caso do pêndulo cônico. Antes, o meu objeto oscilava de assim, agora o meu objeto está oscilando, fazendo uma circunferência no plano aqui de baixo, ó. Tá? Ele não tá oscilando, ele tá fazendo uma circunferência no piso aqui embaixo. Forças existentes nessa situação. Tração no fio, ok? No sentido aqui do fio, para cima. Peso para baixo. Agora, quando eu somar o vetor força de tração com o vetor força-peso, fizer aqui paralelogramo entre peso e tração, eu vou achar uma força resultante, ó. Passa uma paralela aqui, ó, paralelas. Eu vou ter uma força resultante apontando para o centro. Se a minha força resultante aponta para o centro, neste caso, a força resultante entre T e P é centrípeta. Ok? Se eu quiser, eu posso decompor o T em Tx em Ty, mas aqui eu não quero fazer isso. Eu quero apenas indicar para vocês que a soma entre T e P, nessa situação, aponta para o centro, que é para ele poder descrever essa circunferência aqui de baixo, tá certo? Ou eu posso dizer simplesmente que a componente Tx é centrípeta. Se eu quiser decompor o T, eu vou ter um T na direção do peso, aqui eu fiz um eixo Y na direção do peso, fiz um eixo X passando pelo centro dessa minha circunferência aqui de baixo, decompus a tração em uma componente TY, que cancela o P, e aí eu tenho a componente TX apontando para o centro. E TX é calculado de que maneira? TX vai ser calculado, ó, TY é T cosseno do ângulo, Tx vai ser T vezes o seno do ângulo, ok? Aqui é um exemplo dessa situação. Tx aponta para o centro, então T vezes o seno do ângulo é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, ou se eu quiser, somando T com P, a resultante tem que dar para o centro, a resultante nesse caso é centrípeta. A resultante da soma desses dois vetores é centrípeta. Diferente dessa situação, que a soma de T e P não aponta para o centro, tá? A soma de T e P vai apontar aqui, ó, tangencial sempre ao meu movimento. Vai estar sempre tangencial minha força resultante nesta situação. Último caso que eu vou analisar com vocês. Um carro descrevendo uma curva numa pista. Então, eu tenho um carro, uma pista aqui, ó. O carro vai fazer uma curva desse modo, tá? Sobre a pista. Tem peso e tem normal, e o peso e a normal se anulam. Se o carro quer fazer uma curva para a direita, o que ele faz?
o pneu empurra o chão para a esquerda e o chão empurra o pneu para a direita. Então, a força que vai estar apontando para o centro, quando um carro quer fazer uma curva, essa força é a força de atrito. Então, a força de atrito aponta para o centro. Como a normal e o peso se anularam, aqui nessa minha vista frontal, peso e normal se anularam, a força resultante vai ser o atrito. Como o atrito aponta para o centro, a força resultante é centrípeta, então essa força de atrito é calculada como massa vezes aceleração centrípeta, ok? Φ é coeficiente de atrito vezes normal. Aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado vezes r. Eu ainda posso ter esse carro fazendo uma curva com atrito num plano inclinado, tá? Eu vou pegar um exemplo resolvido para vocês de uma situação desse jeito. Então, nas forças do movimento circular, eu incluo todas as situações que eu tenho de Newton. Eu posso incluir um plano inclinado, eu posso incluir uma situação com atrito estático, eu posso concluir com uma situação com atrito dinâmico, eu posso ter uma situação na vertical, eu posso ter uma situação na horizontal, as molas podem entrar na minha situação e assim por diante, ok? No caso de eletricidade básica, se vocês já viram eletricidade básica, vocês sabem que no núcleo de um átomo tem prótons e girando ao redor desse núcleo, em movimento circular, estão os elétrons. Então, existe uma força entre os prótons e elétrons, uma força de atração. Então, os prótons puxam o elétron para o centro e os elétrons puxam os prótons aqui, nessa outra direção. Ação e reação. Quando eu olho nos elétrons, eu tenho uma força sempre apontada para o centro. Se essa força aqui está sempre apontada para o centro, essa força aqui é chamada de força centrípeta. Essa força é uma força de natureza de campo elétrico. Então, isso aqui é uma força elétrica e ela é calculada de acordo com a lei de Coulomb. K, Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado. Eu não sei se vocês já viram isso em eletricidade básica ou não, mas no caso dos movimentos dos elétrons, a força elétrica, de acordo com a lei de Coulomb, K, Q1, Q2 sobre D quadrado, a força elétrica é uma força do tipo centrípeta, ok? Com isso, eu encerro minha aula só de explicações de situações de forças que apontam para o centro, força centrípeta. Sempre no finalzinho dos slides aparecem os resumos que estão lá no e-book para vocês, né? Para vocês copiarem. Espero que todos estejam bem. Na próxima semana, eu vou colocar para vocês uma aula só de resolução de exercícios de forças que envolvem movimento circular. E uma boa semana para todos. E fiquem bem.